Boa noite a todos vocês. Vamos começar aqui mais uma reunião nossa e nesse tempo de reuniões e de quarentena, onde nós estamos aprendendo tantas coisas, hoje também nós iremos aprender algo importante. Então eu quero que você permaneça aqui, porque o que eu vou falar aqui hoje é importantíssimo para esse momento, porque estamos falando muito, ou estamos lendo muito. Estamos vendo todos os dias líderes, pastores e pessoas postando todos os dias na internet, no Facebook, em todos os lugares, falando sobre um tempo de pragas, volta do Senhor, arrebatamento da igreja, tudo isso. Nós vamos falar sobre por que nós estamos abordando tanto esse tema, sobretudo da visão do reino. Quer dizer, o pessoal que tem acompanhado a visão do reino sabe que falamos isso todos os dias do ano. Falamos isso na época boa, na época ruim, se tem praga ou se não tem. O nosso discurso sempre foi esse, de julgamento da casa de Deus. Então, para vocês que têm acompanhado, ou para quem está acompanhando, iniciando o aprendizado das coisas do reino de Deus, eu gostaria de ler alguns versículos para iniciarmos aqui, até que todos cheguem. Gostaria que vocês marcassem as pessoas, para nós termos aí já uma presença de todos, para esse aprendizado de hoje, e também para nós aproveitarmos diante de tudo que está acontecendo, termos uma resposta aqui sobre essa época do reino, a era do reino, esta época dessa praga tão difícil, desse fenômeno tão grande que está acontecendo. Nós vamos detectar aqui nesta noite, dentro da palavra, algo importante, que quando surgiria o reino de Deus, ou quando surgiria esse tempo de julgamento, por que começaria isso, quando começaria, e o que a Bíblia fala, ou nos ampara, qual o respaldo bíblico que temos como povo de Deus, todos vocês, todos nós, em relação a momentos como esse, e também para nós nos desapegarmos daquele cristianismo primário, do cristianismo lá medieval, e aprendermos um pouco. Então eu gostaria que vocês ficassem todos muito atentos nessa palavra. Eu vou tentar sintetizar. Marque, se você estiver ouvindo, pega uma caneta, pega um papel e marque aí chaves que vão ser importantes para você falar e para você depois usar isso como material, até mesmo de divulgação, não só de divulgação, mas também de didático, para você passar, pregar e para você incentivar as pessoas a crer no momento que está descrito, estava já esperado por muitos, uma época em que não pode ser mais prorrogada por Deus. Eu quero ler aqui, antes eu quero começar aqui, Pedro fala assim, lá em 1 Pedro capítulo 4, ele fala: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Eu falo muito esse versículo aqui quando eu estou falando com as pessoas acerca de provações. Não estranheis quando uma provação vem sobre vós, como para vos experimentar, como uma coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos, ele falando lá há 2000 anos atrás, Pedro, mas regozijai-vos por ser participantes das aflições de Cristo, porque todo povo que paga um preço, que serve a Deus, paga um preço para trazer a verdade ou para trazer algo novo de Deus para o povo. Então ele fala: regozijai-vos por seres participantes da aflição de Cristo, para que também, agora olha só, na revelação, uma coisa futura, para que também na revelação da sua glória, então veja bem, na revelação da sua glória, ou seja, Pedro está falando lá atrás que haveria revelação da glória de Deus, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis mais ainda. Mas se padece como cristão, não envergonha, antes glorifique a Deus neste nome, porque já o tempo começa e chega para que o julgamento pela casa de Deus comece primeiramente. E se começa por nós, pela casa de Deus, como será
o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus. E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio e o iníquo? Ou seja, se o julgamento começa pela casa de Deus, aí Pedro fala, olha, fique atento, porque quando chegar a manifestação da revelação de Deus, da glória de Deus, você vai ser regozijante, você vai ser glorificado e vai ser honrado e justificado. Aí ele diz, se dificilmente o justo se salva, onde comparecerá, ou o que será feito daqueles que não são justos, que não buscam a justiça e a verdade de Deus. Então já vou começar essa live aqui, encorajando você a saber que um tempo de revelação chegaria, ou um tempo de julgamento chegaria, e aí aqui nós iniciamos para entendermos que haveria, e está profetizado por todos os profetas e também pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, de um tempo de julgamento que aconteceria. E é claro que nesse tempo, quando houvesse chegado, ou quando chegasse esse tempo, o panorama, ou seja, a circunstância, a atmosfera, seria mais ou menos parecida com isso que nós estamos vendo. Porque junto com esse julgamento da casa de Deus, que primeiramente ele vem para poder aprovar aqueles que realmente servem a Deus, se conhecem a verdade, se estão realmente brincando de serem cristãos ou de santos, se estão brincando de serem homens e mulheres de Deus verdadeiramente. E se esse povo passa por esse julgamento num momento como esse agora, como eu disse nas lives antigas, para entender e compreender os tempos e as profecias de Deus sobre a terra, como este momento agora, se esse povo começa a ser julgado agora, e para ser julgado como santo, como povo de Deus, ou reprovado, o que vai ser dos governantes ou daqueles que destroem a terra? Agora eu quero dizer mais uma coisa aqui, complementando isso. Também falando sobre um tempo de uma era em que manifestaria a verdade, um julgamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o grande problema dos cristãos e dos evangélicos é que eles acham que basta crer em Jesus e que já estão salvos e que não precisa aprender mais nada. Engano seu. Porque Deus ele sempre agiu desde o passado, fazendo juízos na terra, usando homens, usando Noé, usando Ló, usando Elias para restaurar Israel, e por fim usou Jesus para poder julgar a própria nação inteira e todas as nações. Então a primeira coisa que você tem que aprender nesta noite aqui é que Deus é Deus de épocas. Nós estamos entrando na época do reino, na era do reino. Um tempo onde vai começar primeiramente julgando você, que é cristão, para entender o que ele está fazendo, o que ele tem que fazer e, obviamente, consequentemente, um grande julgamento também do povo e das nações. Então permaneça aqui comigo porque você vai aprender muito nesta noite. Olha o que o profeta Isaías também disse. Isaías capítulo 2, lá pelo versículo 6, ele diz, falando Deus, Isaías sendo usado, Deus falando na boca de Isaías, mas tu rejeitaste o teu povo, olha só, tu rejeitaste o teu povo, a casa de Deus, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente e de agoureiros, de reveladores. Sabe essas igrejas hoje que mantêm as portas abertas, só revelando pecado, casamento, essas revelações do oba-oba? Está cheio essas igrejas. E olha qual é a denúncia que Deus fala pela boca de Isaías. Porquanto tu, Senhor, rejeitaste o teu povo, porque eles estão cheios de adivinhadores e de agoureiros, como os filisteus estiveram, e fazem alianças com os filhos dos estrangeiros, ou seja, com o povo que não faz parte do povo de Deus. A sua terra está cheia de prata, de ouro, juntando somente dinheiro, capitalismo, pensando só em fama, em poder. Olha Isaías denunciando o povo do tempo da época do reino, a chegada do julgamento e Deus fazendo separação do povo, começando pela casa de Deus. Por isso que está começando tudo isso pelo discurso. O julgamento de Deus, a palavra de Deus, o julgamento de Deus será feito e está sendo feito por um povo que seria levantado pregando o reino e a verdade, e este povo traria algo que abriria os olhos das pessoas a se inclinarem para a verdade, a se alimentarem da verdade, a abandonarem a religião e saírem do meio dos seus cavalos e forças. Olha o que está escrito. O limite dos seus tesouros, a sua terra está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Está falando do poder autoritário, da religião, dos dogmas cristãos, da política infiltrada dentro das igrejas,
falando aqui do poder. Cavalo dentro da Bíblia, todo mundo já sabe dentro do reino, que significa o poder, a força do braço, do homem, da religião, das comarcas religiosas, dos sistemas religiosos, da instituição religiosa, da instituição política, da própria política, dentro do sistema de um país, sobretudo do Brasil, que se diz aí que é um país cristão, e aqui Deus fala, usando Isaías, para todas as nações. Então o que eu estou dizendo? Isaías profetizando que chegaria um tempo em que as nações seriam julgadas, essas nações seriam julgadas por um povo que Deus levantaria, porque o Senhor sempre levantou um povo para poder executar a palavra, para poder fazer algo, abrir os olhos do povo e encaminhar o povo, tirar o povo da apostasia, da cegueira, para um caminho preparado, sobretudo, no tempo do fim, chamado como o dia perfeito, como Paulo fala, o que há de vir é perfeito, então tudo que houve antes será desprezado. Então veja bem o que a palavra fala. Entra nas rochas, Deus mandando o povo, entra nas rochas e esconde-te no pó, de diante da espantosa presença do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado neste tempo do julgamento. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia contra todo o soberbo, as nações soberbas, os governos tiranos, que não exaltaram a Cristo, que não glorificaram a Deus, aqueles que não colocaram Jesus, a palavra e a palavra da verdade, do evangelho da verdade, na frente das legislações, da constituição dos países. Ele fala: eu estou contra o soberbo altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano. Cedros do Líbano significa os grandes imperadores das nações pagãs, tá? Os altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, aqui simbolizando a liderança, tanto a liderança política como a liderança religiosa, todos os sistemas aí que comandam e dirigem o atual ou contemporâneo tempo da manifestação da glória de Deus, sobretudo chamado a era do reino, a época do reino, o tempo em que Deus começaria a levantar alguém dentro do cristianismo, dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, para conhecer a verdade e manifestar essa verdade e fazer conhecer a glória e a palavra dele sobre todas as nações. E ele continua na boca de Isaías falando: e contra todos os navios de Tarsis, falando do poder, do comércio, da exportação, das multinacionais, dos países que esmagam aí, como aqueles que, o próprio Estados Unidos e as nações que fazem guerra em nome de uma falsa paz, mas para roubar petróleo, para poder dizimar nações, como nós vimos aí no passado. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor do Exército naquele dia será exaltado na terra. E os ídolos, olha aqui Deus falando, e os ídolos desaparecerão completamente da terra. Então todos aqueles que idolatram ídolos, não estou falando só do ídolo aqui, das imagens, porque isso, igreja, a própria Bíblia, não é nem questão aqui de ter que menosprezar algumas religiões que adoram ídolo. A Bíblia Sagrada, em qualquer religião que adota a Bíblia Sagrada, ela condena a adoração de ídolos. Mas aqui Isaías está falando dos ídolos, esses que é feito pela mão do homem, a imagem de santos, barrocos, santos aí de qualquer lugar, mas também dos ídolos de carne e osso. Pessoas que ficam idolatrando homens como se eles fossem o salvador da pátria. Por exemplo, tem pessoas que eles idolatram um governo achando que ele é o salvador da nação. Enquanto, na verdade, o povo cristão de verdade tem que exaltar Cristo, o reino, sabendo que isto irá derrubar, e irá julgar, e irá fazer com que todas as nações se curvam diante da glória do Senhor. Então, esses ídolos aqui abarcam os ídolos da adoração, tanto os ídolos de barro, como também os ídolos de carne e osso, quer dizer, o dinheiro, que também é um ídolo, é mamum. As pessoas que só pensam no dinheiro, no capitalismo, isso também é um ídolo que será abarcado e derrubado nas nações. E aí ele diz: então, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas concavidades da terra por causa da presença espantosa do Senhor. Tem coisa mais espantosa do que o que está acontecendo no mundo hoje, que é 27 ou 28 de março, nem sei que dia que é hoje,
porque agora os dias estão tudo igual, né? Que coisa gloriosa que Deus está fazendo. As pessoas estão paradas à mercê de Deus. Está todo mundo dentro de casa e Deus colocou todo mundo. Ninguém está preocupado com salão de beleza, ninguém está preocupado com fazer unha, ninguém está preocupado com ir para academia, ninguém está preocupado com ser bonito, com gastar dinheiro nos bares, no cinema, ninguém está preocupado com essas coisas. Todo mundo está fazendo o quê? Vivendo com o básico, comendo arrozinho, feijão, em casa, junto com a família, ou as pessoas estão simplesmente agora diante de Deus. Isso é maravilhoso. Deus está mostrando que você não precisa de muita coisa para você sobreviver. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas aqui, olha o que Deus fala. Eu os meterei nas concavidades da terra, nas cavernas, naquele dia, no dia do julgamento, na era do reino, na época em que aquele cristianismo de Jesus, ou seja, aquele só da graça, só pensando no perdão, no perdão, no perdão, chegaria um tempo que o próprio Jesus disse que ele quebraria a vara suavidade e pegaria a vara de laços, de julgamento, e sairia para espantar a terra com ira, a ira do Deus Todo-Poderoso. Então você precisa abandonar aquele Jesus bonzinho e pegar aquele mesmo Jesus que chegaria num tempo do reino com julgamento. É a época do reino, igreja. É a época de você parar, abandonar as suas igrejas de mimimi, os showzinhos de cantor. É a época de você abandonar o seu grupinho de WhatsApp que fica mandando cançãozinha. É a época de você abandonar essas coisas e começar a aprender a glória de Deus. É a época de você entender que Deus tem algo precioso e isso estava reservado para um povo que seria chamado e com autoridade para falar sobre isso. Então, por favor, use o seu discurso para isso, tá? Isaías está avisando. E ele diz: naquele dia o homem lançará as topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem. Aí, os homens estão aí lançando também, não só os ídolos, porque me diz uma coisa, o que... Sabe, é difícil falar, mas eu tenho autoridade, eu tenho certeza que Deus ele me ampara dentro do poder de Deus, dentro do poder dele, o Deus criador do céu e da terra. Não é nem só o Deus de Israel, porque convém que nós, o povo de Deus, paremos de falar só o Deus de Israel, porque ele é o Deus de Abraão, que existiu antes de Israel, o Deus de Noé, o Deus criador, o Deus de Sete, o Deus que está lá nos primórdios de Gênesis. Tá? Não é só o Deus do cristianismo, é o Deus de Abraão, é o Deus antes da lei, é um Deus que durante épocas ele se representou de uma forma para tentar salvar a humanidade. Então, por favor, pare de querer colocar Deus dentro de uma garrafa, porque Deus ele não só é o Deus, ele não existiu só no tempo de Jesus, ele existiu no tempo da lei, ele existiu, pelejou com Moisés, fez grandes sinais na terra, ele também existiu no tempo de Abraão, também fez grandes sinais, ele existiu no tempo de Elias, de Noé, fazendo um grande julgamento. Então temos que ter prioridade, nós, o povo de Deus do último tempo, da época do reino, temos que ter autoridade bíblica, conhecimento, para saber que Deus ele se manifesta cada tempo do jeito que quer, fazendo uma obra particular. Ok? Essa é a primeira coisa e o choque que você tem que lembrar nessa noite aqui, você tem que levar para que Deus manifeste a glória dele. Vamos continuar aqui. Os homens meterá os seus ídolos, meterá os seus ídolos nas concavidades da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, da glória e da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. E eu te pergunto, ele vai ou não vai levantar para assombrar a terra? Isaías está falando besteira aqui ou está falando a verdade? Porque, querendo ou não, aqui ele está dizendo que ele vai sim levantar para manifestar, para assombrar a terra. Se Isaías, nós que somos povo de Deus, reinistas, cristãos, e temos a Bíblia, e acreditamos, e eu sei que todos vocês acreditam, todos nós acreditamos, que ele haveria de assombrar a terra, e se ele haveria de fazer com que a terra fosse assombrada, e que ela fosse espantosa correria diante de todas as questões políticas, correria a política, correria a ONU, correria as Nações Unidas, correria todos os povos
e meteria nas concavidades da terra. Então significa que Isaías profetizou que haveria uma época espantosa, que Deus visitaria a terra. Não poderia ser uma época, senão de fronte, ou no início, ou na inauguração da era do reino, da época do reino, do julgamento de Deus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um tempo em que o próprio Jesus Cristo já disse, nós vamos ler versículos daqui a pouco, que mudaria a retórica, mudaria a pregação, mudaria o povo, mudaria tudo, para poder começar o julgamento. E isso seria uma época que as próprias nações teriam que ser discípulas, seguidoras da palavra de Deus e de um povo, conforme o próprio profeta Daniel profetizou, conforme o próprio Daniel disse, conforme o próprio Daniel avisou, nós vamos ler aqui, sobre essa época em que haveria de ser uma época de júbilo do povo de Deus. Então gostaria que você olhasse aqui, que você acompanhasse aqui comigo esse texto que eu vou ler aqui, porque eu quero que você aprenda e tenha essa consciência do que nós estamos falando. É uma época diferente, uma época da geração, quer dizer, uma época em que a geração teria uma nova roupa, teria um novo discurso, uma nova pregação, uma época perfeita de conhecimento. É por isso que nós estamos chamando essa pregação, essa live aqui hoje, de a era do reino, a época do reino, porque é o tempo em que as pessoas teriam que parar para descobrir a verdade. Isso vai começar a acontecer. Isso já está acontecendo há muitos anos no meio dos reinistas. Isso vai começar a acontecer no meio do povo. Isso vai começar a acontecer no meio de todas as religiões. Porque é isso que Deus planeja para esse tempo. Daniel capítulo 7, versículo 18, ainda falando sobre a geração do reino que chegaria. Mas aí ele diz, capítulo 7 de Daniel: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Os santos do Altíssimo, ou seja, o povo que fosse vindo de Cristo, quer dizer, a igreja de Cristo. Daniel lá na lei, profetizando que eles possuiriam o reino e o possuiriam para todo sempre. Até que veio o ancião de dias, ou seja, Deus, e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou então o tempo dos santos do Altíssimo possuírem o reino. Chegou a era do reino. Chegou a época deles possuírem. Chegou a época de mudar a pregação. Chegou a época da igreja, do mimimi, dar lugar à igreja poderosa do reino. Por quê? Porque teve uma época que teve que a lei, o judaísmo, sair de cena e dar lugar à igreja da graça. A graça, que foi a obra que Cristo iniciou lá no Oriente Médio, ela veio e tomou lugar da lei. Então haveria de chegar um tempo, porque foi profetizado que chegaria Cristo em Jerusalém e mudaria o tempo da lei. E ele mudou. E aí o próprio Daniel profetiza que no tempo futuro o reino seria também colocado nas mãos da igreja, dessa igreja de Cristo, que caminharia 2000 anos, seria poderosa, quer dizer, ela caminharia debaixo de uma grande tribulação, seria perseguida, não teria expressão, como ela não tem até hoje, porque a igreja verdadeira, que prega a verdade, ela é perseguida, ela não tem autoridade no meio do povo. Os pastores, quando começamos a falar a verdade, eles nos expulsam. Quando nós começamos a falar a verdade do reino, tem muita gente que nos bloqueia, tem muita gente que sai dos grupos porque não suporta a verdade, porque eles querem continuar na fábrica da religiosidade, querem continuar na fábrica do espetáculo, dos shows gospel, fazendo tudo que a palavra abomina, fazendo tudo que a palavra rejeita, fazendo tudo que Deus disse ao povo dele, desde o passado até hoje, fazendo da palavra de Deus um comércio, um espetáculo, um show. E isso está escrito que Deus estaria contra os pastores da casa de Israel. Então, Deus, usando Daniel, ele disse, lá no versículo, no capítulo, estou lendo no capítulo 7, estou pulando aqui para resumir, que essas pessoas que estariam diante da religiosidade, do tempo apostatado da igreja, profeririam palavras contra o Altíssimo, e os líderes desse tempo, ou seja, a própria besta, né, estaria sentado proferindo com palavras contra o Deus Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Quantos não morreram na Idade Média? Nós falamos na live passada, não vou entrar nesse assunto. E aqui, através de Daniel, ele está dizendo,
e os santos serão entregues na mão deles, desse povo que perseguiria a igreja na grande tribulação, por um tempo, tempo e metade do tempo, mas um tribunal se assentaria em juízo. Olha só, o povo de Deus no céu se assentaria num tribunal em juízo para desfazer esta grande tribulação e para começar a honrar o povo de Deus. Que palavra maravilhosa! E aí o versículo 27. Então o reino, o domínio e a grandeza, depois disso, né, depois que um tribunal socorresse e acabasse com a grande tribulação, que foi aí a época de 1300 anos, que a igreja papal, apostatada junto com o Império Romano, perseguiu lá na Idade Média, não esta igreja da agora, mas a igreja da Idade Média que matava por causa da grande Inquisição, perseguiu, e aqui está escrito que eles, por um tempo, mais tempo, metade do tempo, perseguiria o povo de Deus, mas um tribunal foi assentado no céu para acabar com isso. Foi por isso que Deus derrubou o poder político do sistema papal e romano, para parar de perseguir o povo que pregava a verdade, como até hoje Deus tenta levantar o povo para falar a verdade. Esse povo não vai calar, porque essa mensagem, ela não está em carne e osso apenas, ela está já impregnada e ela continuará. É por isso que essa mensagem não morre, é por isso que a mensagem do reino, dessa era do reino, levantou diante dessa face de terra, dessa nação, para avisar os povos que estão cansados da religiosidade, para entrar num processo novo de conhecimento. Então você que está ouvindo essa live, está levando um choque, você está sendo arrebatado neste momento, arrebatado, tirando de um lugar de comodismo e sendo levado para um lugar de muita informação e de verdade, de justiça e de vitória. Então continua, porque não tem mais tempo. Deus não tem mais tempo para poder suportar e aguentar o mercado e a mentira da religiosidade. É por isso que eu li, quando comecei, Pedro falando que começaria primeiro o julgamento na casa de Deus. Está começando hoje, quer dizer, está começando nesse tempo, no momento que você escuta. O reino será um reino eterno, e continuando o que Deus falou através de Daniel. Então, como é que esse reino chegaria? Ele chegaria quando? O próprio Daniel está dizendo que depois dessa grande tribulação, Deus entregaria o reino na mão dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe obedecerão. E aqui é o fim do assunto, Daniel. Esse é o fim de tudo. Então, quando tudo isso acontecer, a igreja de Cristo vai nascer, o Messias vai chegar, Daniel, Deus falando com Daniel. E aí a igreja vai passar por uma grande tribulação, muitos vão apostatar e vai entrar dentro do cristianismo, vai perseguir a verdade, e durante 1260 dias vai matar os que são fiéis, vai perseguir os que são fiéis, mas depois disso um tribunal vai ser assentado e Deus vai levantar com juízo a favor dos verdadeiros santos, e então começará a colocar o reino na mão do povo dos santos do Altíssimo. Essa seria a época, o período, uma geração em que as igrejas seriam falidas, ultrapassadas. Não pense você, só porque você está dentro de uma igreja evangélica com a Bíblia na mão, você está correto, porque pode não estar. Porque o povo judeu achava que só porque estava em Jerusalém, lá no templo, o lugar onde Abraão estava, Moisés estava e Salomão estava, achavam os fariseus, os saduceus, os escribas, que estavam certos, mas eles não estavam. Eles pensavam que estavam, mas eles não estavam. Porque Jesus saiu de lá e os apóstolos foram embora de lá, e Deus deu a herança para um povo de fora, que era o povo gentil. Então não pense que você, porque é cristão, você está correto, porque você pode rejeitar esta era do reino, a época do julgamento, aonde a verdade vai chegar e você pode mais uma vez ser julgado, como foi o povo de Israel. Você quer ver que quer ver que essa palavra está certa? Eu vou ler mais um versículo para você, para que você saiba que esta palavra ela é verdadeira. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim. Ao fim, como assim o fim? Que for até a época do estabelecimento do reino. Ele não estava dizendo essa palavra para o povo da graça. O povo da graça, por 2000 anos, estava correto. Nós viemos numa época pregando Cristo, pregando para o mundo conhecer Cristo, o Evangelho. Mas ele mesmo avisou que chegaria um tempo que ele começaria o julgamento, puxaria a rede para pegar os peixes e jogar fora o que não presta. Ele mesmo avisou que quando ele chegasse, através do julgamento da palavra dele e do povo dele, ele diria que muitos estavam servindo a ele, mas não tinham
autoridade, e foi chamado por ele, pelo próprio Cristo, de povo iníquo. Vós que praticais a iniquidade, apartai de mim, que eu nunca vos conheci. Então, ele diz, ao que vencer, estou lendo Apocalipse capítulo 2, 26, e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha aqui, ele está dizendo, eu vou dar autoridade sobre as nações. Eu te pergunto, quando foi que a igreja de Cristo teve autoridade sobre as nações? Ele veio como Messias lá no tempo de Israel e ele salvou o povo, convenceu o povo do pecado. Mas ele não deu autoridade para o povo sobre as nações, porque nós estamos aí debaixo de uma carnificina, de um sistema político corrupto, debaixo de transgressão política, onde o que nós vemos aí é a corrupção das igrejas, onde o que nós vimos aí é um mal estabelecido e o espírito de Satanás sobre a geração dessa época. As pessoas só pensam em passar o outro para trás, só pensa em dinheiro, só pensa em política, só pensa em coisas que não é básica, que não tem base bíblica. Então o povo, a humanidade, as nações, os governos, os líderes, só tem discurso político. Ninguém abre a Bíblia no discurso político para poder exaltar o nome do Senhor. Então aqui ele diz que eu vos darei autoridade, vocês vão ser maiores do que essas nações. Então, esta é a palavra que está dizendo aqui. Nesta época do reino, Deus está preparando o povo para esse povo ter mais autoridade sobre as nações do que as próprias nações. Ele está dizendo, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E como vai ser isso? Ele continua dizendo, o próprio Jesus, e com vara de ferro as regerá. Vara de ferro, com dureza, com julgamento, com a verdade. Quebrando as nações de modo como são quebrados vasos da olaria. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, eu também lhes darei autoridade para vocês julgarem as nações e receberem as nações e quebrarem as nações. Gente, isso aqui é a palavra de Deus, está em Apocalipse. Jesus apareceu depois de 20 anos que ele foi embora para o céu. Ele apareceu e João escreveu. E ele disse, João, escreve aí as coisas que vão acontecer no futuro. Então esta é a época do reino, é a época da autoridade, onde haveria julgamentos como esse que está acontecendo. É por isso que os anjos desceram e estão aí fazendo isso que está fazendo, e essas pragas estão sendo lançadas, e muita gente está com medo. É para você parar de ficar com medo, é para você se alegrar, é para você ficar feliz. Por quê? Porque Deus está trazendo juízo sobre a terra. Você quer ver? Também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é a palavra que Jesus falou em Apocalipse, dizendo que na era do reino, na época do reino, ou seja, na época, depois de 2000 anos, que esse cristianismo aí, o que fizeram do cristianismo, o que esses pastores e esses evangélicos fizeram, católicos e espíritas, todo mundo aí que usa a palavra de Cristo, estão fazendo aberrações em nome de Cristo, distorcendo a verdade, para fazer comércio, para fazer poder, para exaltar mamum, para fazer todas as coisas que não convêm. Nesse tempo, nesse panorama, nesse ambiente, haveria de manifestar alguém, um povo, como ele sempre manifestou, falando a verdade, a glória de Deus nas nações. Olha, se o seu pastor não tem pregado isso, problema dele, problema seu. Mas nós estamos pregando porque o Senhor nos deu autoridade há 40 anos para preparar para falar isso, lá em 77. E então, hoje é o dia de você começar a falar isso também, ou é o dia de você abrir seus olhos, porque já começou o julgamento na casa de Deus. E aqueles que recebem essa palavra já podem falar, já têm autoridade para falar. Porque o tempo da era de ouro, a era do reino, a era do julgamento, a era de começar a glória de Deus, começou. É o tempo de você ter capacidade e ter tranquilidade de falar essas coisas. Sem pânico, sem medo, pelo amor de Deus. Homem e mulher de Deus não tem que ter medo da verdade, não. Tem que ter paz, é o contrário. Ok? Então vamos lá. Acha que acabou aqui? Não, não acabou não. Vou dizer para você aqui o que Deus fala usando Paulo também. O apóstolo Paulo diz assim, eu quero que você veja. Já li Daniel, já li Apocalipse, Jesus falando com João. Já li Isaías falando que o povo ia meter nas concavidades da terra na época da era do reino, por causa da presença espantosa de Deus na terra. Para quem perdeu e está entrando agora, depois volta, que você vai ver os apontamentos. Mas também, Pedro falou também que haveria, para que as pessoas
esperassem, porque começaria o tempo do julgamento pela casa de Deus. Então eu li Pedro, eu li Daniel, eu li Isaías, eu li Apocalipse através de João e de Jesus, e agora vou ler também um pedaço, li Daniel, e agora vou ler também o que Paulo fala para Timóteo. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Há de julgar pela sua vinda e pelo seu reino. Deus falando através da boca de Paulo para Timóteo, depois que Cristo foi embora para o céu. Que diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos. Deus e Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda, através da sua vinda e através da chegada do seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora do tempo. Exorta, admoesta, fala mesmo, não tenha medo não. Repreende, exorta com toda paciência e longanimidade e ensino, tá? Porque virá tempo em que não suportarão as doutrinas da religiosidade, mas tempo grande haverá desejo de ouvir as coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Olha o que está acontecendo aí nas igrejas. Paulo falando para Timóteo, chegaria o tempo em que eles vão querer pastor que fica só passando a mão na cabeça. Igrejas que ficam falando sobre prosperidade, sobre política, tá? Muitos aí que gostam de ficar falando só de política, dizem que é cristão, dizem que é reinista. A nossa palavra mor principal não é sobre política. E a política nós falamos também. Quando Deus nos dá a ordenança, nós falamos e fazemos. Mas a nossa política vem de Deus, está dentro da Constituição, que é a palavra de Deus. Então ele fala, Paulo através de Timóteo ele diz, e não desvia, e olha só o que ele fala sobre esse tempo, essa época aonde chegaria a era do reino, a época do reino, como estaria os líderes. Ajuntarão para si essas igrejas, mestres segundo o próprio desejo, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas, filosofias, prosperidades, teorias. É o que mais está tendo aí. Eu fico besta de ver o tanto de pastor que virou coach, virou fama, né? Virou coach agora, eu sou coach. Aí coloca um microfoninho aqui e fica falando de coisas só sobre o mentalismo, a psicologia, a psicose, a paranoia, e acabou a palavra de Deus. Virou todo mundo assim, está todo mundo passando vergonha. E eu fico aqui vendo e dou risada, porque são pessoas que estão passando vergonha. Estão passando pessoas que estão fazendo obra para ser queimada pelo fogo, está escrito. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as perseguições, faze a obra de um verdadeiro embaixador da verdade, cumpre o seu ministério. É o que nós temos feito. Está lá na palavra de Deus, através de Paulo, falando com Timóteo, eu acabei de ler. Eu acabei de ler ali em Apocalipse capítulo 2, onde eu falei sobre o que vencer receberia de Jesus o poder, a autoridade para reger as nações. Você quer ver Jesus aparecendo mais uma vez para João em Apocalipse e falando mais uma vez sobre essa autoridade do tempo do reino, da época do reino, a época que o reino de Deus desce à terra, a época que o tabernáculo desce à terra, a época que o Espírito de Deus desce à terra para levantar uma monarquia, para levantar uma igreja poderosa. É uma outra época, é uma outra obra, é um novo sistema, é um novo momento. Assim como foi todos os momentos, é um novo tempo, onde Jesus vai aparecer montado num cavalo branco depois para fazer grande juízo. Porque ele está vendo que o povo está lutando para purificar a terra. Através da glória do reino. Apocalipse capítulo 20. Então vi os tronos e os que se assentavam sobre esses tronos, foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoram. Aqui, quando Deus fala através de Jesus aqui, remontando aquilo que eu disse sobre as pessoas que subiram nos tronos da terra para esmagar e perseguir na Idade Média, foi falado lá atrás,
e perseguiram aqueles que tinham a palavra da graça, que estava passando a grande tribulação e que deveria chegar até nós para poder preparar para a chegada do reino. Então isso aqui eu já li lá atrás, eu fiz um resumo aqui, eu estou lendo, e eu quero continuar aqui, porque então brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes, brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos e pobres da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará os ímpios. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E aí, então, depois disso, aí aqui continua falando sobre a mudança que haverá, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como se enche as águas que cobrem o mar. Aqui está falando desde Cristo, que é rebento de Jessé, e das raízes dele um povo que teria autoridade para julgar as nações. Eu acabei de ler no Apocalipse que esse povo, ele estava passando poder para esse povo. Eu lhes darei poder sobre as nações para julgar elas com vara de ferro. E aqui, através de Isaías, ele está dizendo a mesma coisa. E que das raízes desse rebento, quer dizer, das raízes de Cristo, o povo que estivesse lá no fim, teria conhecimento, temor e julgaria o povo com vara de ferro, teria poder, como ele disse, ele mesmo, Jesus disse lá em Apocalipse. Isso aqui é um mistério maravilhoso para você completar. Depois eu quero que você volte para ouvir essa live, porque nós estamos falando sobre a era do reino, a época do reino, aonde o que aconteceria seria a invasão da sabedoria de Deus e mudança do discurso dentro das igrejas católicas, evangélicas, dentro dos movimentos, e você também que é cristão, que está aí sentado na sua mesa, assistindo esta live, porque você foi convidado por uma pessoa que participa desse movimento, ou que está aprendendo as coisas sobre o reino de Deus, e agora talvez você esteja sentado, boquiaberto, assustado, assombrado. Isso aqui é a palavra do Senhor. Abra o seu coração e dê lugar para o conhecimento, porque através deste conhecimento, através da glória de Deus, tudo que você aprender aqui, você vai usar no seu dia a dia. Então não saia dessa live, fica até o fim, porque estamos diante de uma mudança. Deus está julgando a terra. E através disso, Ele está mexendo, quebrantando as nações, para que todos conheçam a justiça e a verdade dele. Você sabia que existem profecias dizendo que esse tempo dele assombrar a terra com pragas e com dificuldades e aflições está na palavra. Então isso também remete ao tempo contemporâneo da chegada da era do reino, da época do domínio. É essa época que isso aconteceria. Muitas pessoas não entendem, já que Deus, através de Cristo, nos últimos tempos, Ele vem realizar a obra de julgamento nesse tempo dos últimos dias. As pessoas não conseguem entender quando nós falamos do reino, quando Ele vem nos últimos dias para Ele fazer a obra do julgamento. Ele tem uma nova etapa, Ele realiza uma nova etapa da sua obra. E este novo tempo foi escolhido por Deus como convém a obra. Não é algo que as pessoas possam entender de qualquer forma. É algo que as pessoas precisam ouvir e entender. É uma etapa em que as pessoas começam a entender a glória dele e começam a entender que chegaria um tempo do juízo e chegaria um tempo das pessoas aprenderem a glória dele e terem um conhecimento maior e terem uma época maior de conhecimento, uma era em que as pessoas teriam facilidade de entender, porque Deus também teria revelado e traria pessoas com essa revelação ou com esse espírito de juízo e de reino para poder despertar as pessoas.
E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Está aqui em Isaías 62. Isaías até profetiza que o povo ia chamar até de um novo nome. Por quê? É porque é um novo tempo, é uma nova dispensação, uma época de juízo, uma época de reino, uma época de poder. Está aqui. E lá no livro de Apocalipse também foi dito ao anjo da igreja de Filadélfia: ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, da onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É aquele que haveria para poder. Não é o Deus de Israel mais não. Não é o Deus de Noé, não, é o Deus Todo-Poderoso que está chegando com a época do reino para fazer juízo e justiça. Não é o Deus só de misericórdia, mas o Deus de justiça. Como está escrito, não é só amor, mas é Deus devorador. Então, diante dessas calamidades, nós temos que entender que tem algo bom no meio disso. Deus está querendo fazer algo também que possa trazer juízo, descanso e paz para os que são bons. Para aqueles que lêem a palavra, para aqueles que levaram o evangelho, para aqueles que não têm dificuldade ou não têm vergonha e nunca pararam de falar a verdade. Apocalipse capítulo 1 também, capítulo 1, versículo 8 fala também assim, ó: também vi uma voz como de uma grande multidão, com a voz de muitas águas e com uma voz de fortes trovões que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha só, Apocalipse dizendo que na época, na era do reino, chegaria aonde eles diriam aleluia, porque agora já reina o Deus Todo-Poderoso. Deus reinou através de Noé na arca, porque ele deu um julgamento e deu livramento para o povo. Deus reinou através de Abraão, porque através da fé ele fez um povo caminhar, peregrinar para Canaã. Deus ele reina em cada época, mas só que todas essas obras foram obras de épocas para povo de época. Chegaria o tempo em que ele fala que seria o juízo final, ou seja, chegaria um julgamento final, uma época final, uma dispensação final. Então, através dessa dispensação final, ele levantaria também um povo final. E aí, por isso que tudo isso aqui está dizendo que agora é o amém, agora ele reina, o Todo-Poderoso, porque agora ele vai acabar com tudo. Tudo vai ser acabado através da verdade, porque está escrito que é através do consumo da verdade, do fogo da verdade. O nome de Deus aqui como Deus Todo-Poderoso é o Deus poderoso da época do reino. Por quê? Porque é o cumprimento total das profecias do livro de Apocalipse e de todos os profetas, claro. O nome de Deus assume em cada época uma época, uma obra profunda, de profundo significado, e está intimamente ligada à obra de Deus durante cada época. Então Deus Todo-Poderoso, ele agora revela que é um Deus Todo-Poderoso que vem com a ira do Deus Todo-Poderoso. É uma época, o nome dele agora está sendo revelado como uma época em que ele está julgando as nações. Você precisa entender que ele vem agora com juízo, está escrito. E se você entende isso, você entra para algo novo. Como que ele poderia fazer uma obra diferente, em diferentes épocas, fazendo a mesma coisa? Como que Deus poderia colocar Jesus dentro da arca de Noé? Por que Deus não colocou Jesus na época da lei? Porque são obras diferentes. Então tinha a era antediluviana, onde ele usou Noé, tinha a época de Abraão, onde ele usou Abraão, não tinha nem a lei. Então, como ele poderia se agarrar ao velho para fazer as coisas novas? Como ele poderia fazer algo novo usando as obras antigas? Elas foram importantes. E até hoje nós sabemos que muitas coisas estão montadas e arquitetadas, embasadas para essa época. O nome de Jesus foi usado pelo bem da obra da redenção. Então, ele seria chamado pelo mesmo nome quando retornasse, como sendo Jesus, mas um Jesus o quê? Montado no cavalo branco com ira. Lembra, ele foi chamado como misericordioso, como redentor para o povo judeu. Mas depois, lá em Apocalipse, fala que ele vem assentado, e que ele vem assentado no cavalo branco
com a ira do Deus Todo-Poderoso. Então a imagem que nós vemos aqui é que ele está voltando como numa era do reino, numa época de julgamento. Não é aquele Jesus mais que dava água para o sedento. Agora ele vem, mais ou menos o que Deus está dizendo aqui em Apocalipse, na palavra dele, é que acabou o tempo da misericórdia. É a época do reino, do julgamento. É a época que o próprio Jesus não tem mais misericórdia, porque a porta da graça fecharia. Deus não pode representar as épocas dele na totalidade como sendo um único juízo. Deus usou em cada época, de toda a totalidade, desde Adão até agora, vários juízos diferentes, várias obras e circunstâncias diferentes. Então ele tem circunstâncias diferentes. Nós estamos na época do reino. Você precisa aprender isso. É por isso que Deus, ele tem a capacidade de nos dar entendimento para cada época e para cada minuto, porque para cada obra, para cada circunstância, porque ele tem um propósito nesse aspecto. Queria dizer uma coisa para você entender, eu vou resumir. Esse tempo, essa época de juízo, essa geração de juízo, ela está determinada. Eu li para você eu comecei a ler para você desde Isaías. Eu li Isaías, eu li Daniel, eu li para você Evangelho, eu li Cristo em Apocalipse, eu li o próprio Cristo pregando, eu li nas cartas de Apocalipse, eu li Isaías profetizando, eu li Paulo falando com Timóteo, Pedro falando com a igreja, Paulo falando com o povo. Todos os apontamentos da Bíblia, desde o princípio, aponta para uma época de ouro, uma época de glória, uma época de apogeu do povo de Deus, aonde as nações veriam essa glória, aonde seria uma época de vitória, uma época de grandes proporções para o povo de Deus. É uma época em que o povo vai ter ouro, vai ter grandes terras. Você acha? Eu quero dizer uma coisa para você, eu estou indo para o encerramento dessa live. Para você que não conhece ainda a obra do reino de Deus, nós sabemos e estamos prontos esperando. O Brasil, ele não vai ser grandemente abalado nesta epidemia. Coronavírus veio, é um juízo de Deus. O Brasil não vai ser atingido por vários motivos. Primeiro, porque Deus deu audácia para muitos líderes fazerem aí aquilo que ele mandou os hebreus fazerem, ficar em casa, esconder da praga, da morte do anjo, que o anjo estava disseminando sobre o Egito, que simboliza o mundo, né? Todos que participam do reino sabem que Egito na Bíblia significa o mundo. Então, primeiramente, que Deus, ele fez com que, sabia que o Brasil, ou seja, não só o Brasil, mas as nações humildes, pequenas, pobres, que são espezinhadas, esmagadas pelas nações majoritárias, aqueles que destroem a terra, como nós lemos aqui, Deus sabendo que essas nações humildes, elas não têm ainda conhecimento do reino, porque a palavra do reino ainda não chegou até elas, mas irá chegar, ele levantou um espírito de proteção. Eu quero te falar, ele levantou um espírito de proteção para as pessoas ficarem em casa, porque é verdade, é letal, esse vírus está matando mesmo. Pelo amor de Deus, lá no Egito matou também, foi os primogênitos. Para você que está falando besteira, para você que está falando bobeira aí, que só morre os velhos, os mais velhos, querido, lá no Egito morreu os mais velhos. A praga que morreu o povo no Egito foi os primogênitos. O que é um primogênito? As pessoas que nasceram primeiro. Pelo amor de Deus, cabeção, para de falar besteira na internet. Essa é uma praga do anjo mesmo. Mas por quê? Mesmo aqueles que desobedeceram, os anjos feriram. Porque está escrito, os que nasceram primeiro e os mais velhos. Mas por quê? Os primogênitos? Porque são pessoas arrogantes. No ponto de vista das nações, são povos que não aceitaram a palavra de Deus. São povos que não aceitam juízo, que transformaram o evangelho e o cristianismo em religiões que adoram a vaca, adoram elefante, adoram estrela. São nações que têm os seus deuses como ídolos, adoram imagens. A Bíblia fala que aqueles que adoram imagens serão lançados de boca abaixo, porque ele julgaria aqueles que adoram imagens, que as suas religiões são fundamentadas em imagens e estruturas, e também aqueles que adoram o mamum, que estão debaixo ou estão somente dentro
da visão de Mamum, que é o Deus do capitalismo, do dinheiro. Então, por favor, antes de você julgar, passa a entender primeiramente o que é as Escrituras de Deus. O que nós estamos dizendo aqui é que a palavra de Deus dá respaldo, porque eu li. Você que entrou agora e não está entendendo, volta lá atrás e lê. Eu queria estar aqui falando coisas maravilhosas, como às vezes eu posso até dizer, coisas que às vezes todo mundo quer ouvir, coisas que às vezes as pessoas querem ouvir, conselhos maravilhosos, porque Deus é maravilhoso, porque você pode também ser uma maravilha, Deus pode te colocar por cabeça, porque você é uma pessoa determinada dentro desse país continental, como sendo uma pessoa que tem a capacidade de ser, né, maravilhosa. Eu podia estar falando aqui, igual alguns popstars falam aí, que usam o nome de Deus. Não, não vou falar não. Fui chamado para falar a verdade. Nós todos fomos chamados para falar a verdade. Todos os pastores foram chamados para falar a verdade. Se eles não falam, é problema deles. Desde que o conteúdo seja com base na palavra de Deus. É por isso que nós temos que ter a responsabilidade. Hoje, domingo, não sei nem que hora que é agora, vou até olhar aqui para ver se eu já estou há muito tempo. Eu falo que eu vou demorar pouco, né? 8h40, eu falo que eu vou demorar pouco, mas eu não consigo demorar porque eu tenho muita coisa para dizer. Mas hoje é domingo, se você estivesse na igreja, você estaria até as 9h30 lá, e estaria lá feliz e alegre, né? Tava achando que estava bom. Então, eu estou aqui para dizer para você, este momento importante para que você aprenda. Volte essa live depois, copie os momentos mais importantes, para que você possa ganhar pessoas, para que você possa ter um maior alcance, e mandar isso aí depois que é gravado ao vivo. Muitas pessoas que entram para assistir, você só visualiza aquelas que fazem parte da sua rede de amigos, mas nós temos aí muitas pessoas, mais de 1000 pessoas, que no primeiro momento aí dessa live, quando ela é salva, entram e assistem. E eu quero dizer uma coisa para você, pode compartilhar mesmo, não tenha mais vergonha de compartilhar, porque essas verdades ficarão gravadas, elas não serão apagadas, elas servirão aqui como arquivos de informação para aquilo que Deus tem para falar e para aquilo que Deus tem para dizer e tem nos dito. Então, por isso que eu falo para você, esta é a época da geração, este é o tempo em que Deus manifestaria uma nova dispensação. Eu quero que você nunca esqueça dessa palavra que eu disse aqui, desde o início, desde a síntese que eu falei, desde quando eu citei os primeiros versículos aqui, quando eu comecei falando sobre a primeira carta de Pedro, capítulo 4, e finalizei falando sobre Apocalipse, quando Deus ele entrega a igreja, os reinos e as nações nas mãos do povo, dos santos do Altíssimo. E aí eu quero falar uma coisa para você. Volto a fazer aqui os meus apontamentos e a minha denúncia para todos os líderes. Eu vou mandar, eu quero que chegue aos líderes para parar de colocar os seus membros, os seus membros, as suas ovelhas, no estágio de medo. Porque, primeiramente, que as pragas, os conflitos não vêm para causar medo, vêm para causar alegria. Porque Jesus falou que quando essas coisas começassem a acontecer, era para levantar, porque o reino estava chegando, a redenção está chegando. É o momento de falar a verdade, é o momento de você salvar o máximo de pessoas que você puder da ignorância. E esse discurso não é um discurso também, que eu quero deixar claro aqui, que está salvando as pessoas. Não, quem salva é Jesus. Mas é um discurso que o próprio Jesus levanta para dizer, quando ele disse, está escrito, conforme que nós pregamos, constatamos no início dessa live, dizendo que o julgamento começaria dentro da casa de Deus. Ora, se você acha que o julgamento vai começar com um cavalo dourado descendo na porta da sua casa, porque você não pode acreditar, a mensagem só pode ser vista, pregada se for pelo seu líder, se for pelo Malafaia, se for pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu pai de santo, pelo seu pai de Ogum, só se for através dele que você acredita. Ora, você sabe muito bem que Deus ele sempre usa pessoas específicas, preparadas para fazer essas obras específicas. Então, se você não tem ouvido essas verdades, é porque você está defasado, está atrasado. Então, sai do meio da religião, para de fabricar, de bancar a indústria da religião, porque você fica dentro dessas igrejas, dando dízimo, dando ofertas, para
engendrar ou para levar para frente, fabricar a indústria da religiosidade. Deus fala para você se posicionar para que você esteja no meio de um povo polido diferente que está descendo do céu, porque o reino já desce à terra, porque foi visto o tabernáculo no meio dos homens e a arca da aliança também foi vista. Eu nem citei isso aqui agora, eu poderia até ter citado, onde fala que abriu-se no céu o templo de Deus e foi vista a arca da aliança de novo no meio dos homens na terra. Está escrito. Por quê? Porque João viu uma visão no céu em Apocalipse, onde ele viu, ele olhou, porque tudo que João viu, ele viu no céu. Ele foi arrebatado e viu lá. Ele foi levado para ver o futuro do povo na terra. Então ele viu que os reinos do mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e viu que o reino descia à terra, que o reino estava na terra através do espírito de monarquia, do espírito de reinismo, do espírito do julgamento, do espírito que traz esta atmosfera. Então, tudo que você tiver dúvida, pode perguntar para o movimento do reino. Se você, eu quero até dizer uma coisa aqui para você, se você está assistindo essa live aqui agora e você não tem contatos, não está nos grupos de Zap, busca alguém perto de você que compartilha essa live, passe o seu Zap para essas pessoas, para você ser colocado nos grupos de Zap, que diariamente tem pregações profundas sobre todas as parábolas de Cristo. Tudo que está falado aqui tem de uma forma muito grandiosa, pregado pelo apóstolo, que também vem aqui ao vivo, como ele veio a última live que teve aqui antes de ontem, onde ele pregou grandemente sobre a ceia, a Páscoa, né? Onde ele pregou aqui a última mensagem dele, falando exatamente sobre algo profundo também, que é o vinho o vinho do casamento, o último vinho, quer dizer, o melhor vinho que é reservado, como ele pregou aqui. Então nós vamos estar aqui pregando sempre, se não tiver eu, vai estar ele, e eu quero que você tenha esse compromisso. Passe o seu número do WhatsApp para alguém. E se você não tem alguém ou está com vergonha de passar, pode passar no inbox aqui. Manda uma mensagem inbox dessa rede de lives aqui, porque alguém vai estar pegando lá e vai estar passando para os grupos de WhatsApp. Se você tiver vergonha de manifestar que você está crendo no reino, diz uma coisa para você. Será que não é época de nós acabarmos com a vergonha? Será que já não... Quantas vezes os seus filhos, os seus irmãos, sua sogra, seu genro, seu amigo, o seu primo, sua namorada, seu marido, sua esposa, quis falar do reino para você? Quantas vezes você viu eles compartilhando coisas do reino e você não deu moral e às vezes não compreendia? Tudo bem. Nós não julgamos vocês por isso. Porque na verdade, nós também, muitas pessoas, era assim. Porque tudo que é diferente, existe uma resistência. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é real. Isso que está sendo falado é real. Então o que tem que ser feito é que você tem que entrar para uma coragem, porque diz que o reino de Deus será tomado por esforço. Então não tenha vergonha não. Essa é uma época que todo mundo tem que perder a vergonha. Deus colocou a humanidade tudo dentro de casa. Deus tirou todos os propósitos de humanidade, os propósitos da humanidade, de capitalismo, de prioridades, de futilidades, de banalidades. Ele tirou todos esses propósitos e colocou apenas 2 propósitos. Humanidade, porque quando você desenvolve a humanidade, você abre caminho para o Espírito de Deus entrar em você e você descobrir o reino. Porque o reino só pode ser manifesto quando você aflora a humanidade que há dentro de você, que é o espírito de justiça, de vontade, de buscar a verdade de Deus, de querer entender as coisas de Deus. Então, não tenha vergonha de fazer parte deste movimento. Não tenha vergonha de compartilhar. Não tenha vergonha de fazer parte de algo tão glorioso que é este anúncio da era do reino. O apóstolo pregou aqui na penúltima live dele, falando sobre a sétima trombeta, que é o tempo aí que você viu lá. Se você não viu, volte aqui embaixo, que existe lá a live onde ele fala sobre a sétima trombeta. Volte lá e assista. Começa a assistir, estudar. Sai da televisão, para de ficar compartilhando piadas. Pelo amor de Deus, você faz parte da geração que está chegando. O reino está baixando, está descendo.
É a época de nós falarmos a mensagem do reino que está descendo na terra. Porque o reino de Deus desceu na terra. Está na época dele ser levantado o tabernáculo. Porque é a época de nós falarmos a canção de Deus sobre a terra, do povo do reino que desceu na terra. Você está entendendo? O povo do Espírito de Deus que desceu na terra. É um Espírito novo que desceu para poder levantar o povo, para ser um povo diferente e para anunciar a glória do Senhor. Não fique preocupado com quem é as pessoas que estão pregando. Não fique avalizando ou avaliando o conteúdo por quem está pregando, porque na verdade você tem que ouvir a palavra de Deus, não quem está falando, porque a palavra ela é viva, você tem que receber o conteúdo. Talvez amanhã eu não estou aqui pregando, talvez amanhã eu estou em outro lugar, talvez amanhã Deus até já me levou, não sei, mas uma coisa é verdade, essa palavra continuará, essa palavra estará aqui, então você tem que parar para ouvir a verdade, para ouvir o conteúdo, e não ficar trepidando como um religioso, julgando como julgava Jesus. Eles julgavam Jesus de falar a verdade, dizia que ele era amigo de pecador, que ele era amigo de prostituta, que ele era amigo de gente vagabunda, de ladrão, de malfeitor. Está lá escrito, se ele fosse o Messias, ele não estaria entrando na casa de Zaqueu. Está lá escrito que eles julgavam ele porque ele bebia com os apóstolos. Chamou ele de beberrão. Então, gente, veja bem, quem chamou ele de beberrão e de amigo de prostituta foi o povo crente. Era o povo da época, era o povo judeu. Era o povo que andava na cidade, que via ele. Jesus andava no meio do povo de Israel. Então é o povo crente mesmo que não tem capacidade de julgar, não. Porque o povo crente é o povo mais desinformado biblicamente. É o povo que menos lê a Bíblia. O povo evangélico se tornou o povo que só lê versículo e quando lê, aplica os versículos somente naquilo que quer. Prosperidade, política, não tem perdão, julga as pessoas, tem preconceito, não aceita certas classes no seu meio, julga as pessoas. São um povo que não entendeu nada do compromisso de graça e do perdão de Cristo. Então, nós temos que correr rapidamente, você tem que correr rapidamente. Porque Paulo fala, e a palavra de Deus diz que a carne mata, mas o que vivifica é o Espírito. E o Espírito não é outra coisa senão isso aqui. E no tempo do reino, Jesus haveria de vir como um espírito de julgamento. Veja bem, Jesus ele veio perdoando pecados, mas ele não acabou com o espírito de pecado nas pessoas. E também ele não destruiu o espírito de demônio nas pessoas. É por isso que até hoje estamos expulsando demônio. É por isso que até hoje as pessoas estão apostatando. Porque a obra dele foi só de perdoar pecado para as pessoas caminharem, conhecerem ele, até que chegasse numa época em que ele viria com espírito de reino, de julgamento, para acabar com o espírito de demônio nas pessoas, para acabar com o espírito do pecado nas pessoas. Porque o espírito do pecado ainda está no meio da igreja, no meio dos cristãos. Ele perdoou o pecado, mas ele não acabou com o espírito do pecado nas pessoas. Por quê? Porque o diabo está aí operando. Então você tem que entender que chegaria um tempo que ele viria para julgar, para ele acabar com isso. E como que ele pode acabar com isso? Ele só pode acabar com isso se ele vier com a verdade e zipar, acabar com o discurso errado e pecaminoso, com o discurso distorcido do povo que usa a palavra do Senhor. Então, nesta noite, esta é a live que eu quis dizer para você, isto é a mensagem que eu quis falar para você. É tempo da era do reino, da época do reino. Nós pregamos há mais de 27 anos, desde 93, pregando, e também lá desde 77, 78, quando Deus chamou aí esse povo para esta obra, e especificamente 78 e também 93, quando chegou muitas revelações acerca dessa obra grandiosa e de Deus ter escolhido o Brasil para protagonizar uma época poderosa de Deus no mundo, onde ele vai enviar pessoas, está enviando pessoas para falar sobre esta grande obra. E quero deixar registrado aqui nesta live que Deus vai proteger o Brasil. Pode acontecer algumas mortes, sim, é necessário que aconteça para que haja temor no coração de muitos, mas o Brasil está longe de ser uma Itália, está longe de ser uma carneficina, porque Deus tem os anjos protegendo essa nação. O Senhor colocou ferrolhos, o Senhor colocou anjos poderosos para poder proteger o seu povo. Mas tem um negócio, esse povo vai passar por um julgamento, este povo vai passar por uma grande vergonha depois disso. Eu vou dizer uma coisa, preste bem atenção,
quando passar esse grande caos, quando terminar este caos da coronavírus, quando passar e começar as pessoas a retornarem para os seus trabalhos, porque isso vai acontecer muito rápido, e começar a vida normal acontecer, vai acontecer um outro problema, vai acontecer uma crise política muito grande. E depois vai acontecer umas mudanças no Brasil. E essas mudanças vão trazer uma mudança muito diferente na mente das pessoas. Muitas pessoas ficarão envergonhadas. Porque o que vai acontecer, muita gente não está esperando. Mas eu quero deixar registrado aqui nesta live. Porque Deus ele está trabalhando para transformar este país, este sistema, no reino e na glória de Deus. Deus vai trabalhar até que Ele coloque a glória dele regendo essa nação. Ele está trabalhando até que Ele coloca essa nação como exemplo para muitas nações, como sendo um grande império, um grande reino, um grande país, regido, legislado, não pela legislação aí, não por essa legislação, por essa Constituição de 88 ou qualquer outra que vier, mas regido pela legislação que está aqui, ó, da palavra de Deus. Esta será a legislação que vai chegar em Brasília. É esta legislação que vai dominar o Brasil. É um povo que vai dominar através disso aqui. Nessa legislação tem tudo o que precisamos. Aqui tem tudo. Tem tudo o que precisamos. Aqui está escrito que Deus ele dominará e lembrará antes do pobre e dos mansos. Aqui está escrito que Ele vai tirar dos ricos e colocar na mão dos pobres. Essa legislação está dizendo que o Senhor tomou o reino de Israel e dará para a igreja para levantar num alto monte no futuro um grande domínio, um grande reino. E está escrito aqui nessa legislação que nessa época esse reino vai ser muito invejado. É por isso que eu li ali em Daniel capítulo 7, que os santos do Altíssimo, ou seja, os cidadãos desse reino na época, dessa federação, vão dominar todas as outras nações. Então o Brasil é sim terra prometida, é terra abençoada, é terra de promessa. Não é nenhuma medida, não é por nenhuma medida do homem que Deus salvará o Brasil, mas é o acampamento dos anjos aqui. E para você que não está talvez acreditando nisso, volta nas lives antigas e veja o que Deus falou sobre a aparição dos anjos, os comboios que apareceu, os anjos acampando no Brasil. Nós falamos disso há mais de 15 anos na internet, mas Deus nos avisou agora em dezembro, final de dezembro, que os anjos acampariam, estavam descendo sobre a terra, fariam uma grande obra que causaria muito espanto e muita dor. E que o povo de Deus seria abençoado, e que ele vem para entregar alguma coisa para a mão do povo dele. Então alguma coisa boa está vindo depois disso. Mas ainda vai haver uma aflição. Algumas pessoas vão amargar. Algumas pessoas serão justificadas. Algumas pessoas serão julgadas. Algumas pessoas serão condenadas. Alguns líderes irão morrer. Alguns políticos irão morrer. Algumas pessoas irão desaparecer do cenário político. Algumas pessoas irão desaparecer do cenário artístico. Algumas emissoras sairão do ar. Alguns partidos políticos estão desaparecendo. Muitos já desapareceram. Deus já avisou que muitos partidos desapareceriam. Alguns candidatos nunca mais voltarão a ser. Alguns ídolos do povo serão esquecidos, assim como foi Aécio Neves. Algumas pessoas desaparecerão do cenário, não só artístico-político, mas alguns astros cairão. Algumas pessoas pararão, terminarão as suas obras, porque agora Deus tem prazer e só vai abençoar. E agora chegou o tempo que Deus só vai cuidar de algo que edifica, ou que pelo menos colabora com o engendramento das coisas que há de vir. Agora Deus vai cuidar somente das nações que estão colaborando para que o reino se estabeleça. Ele vai só cuidar dos movimentos e sistemas que estão coincidindo com o sistema bíblico. Somente o sistema político, cultural, religioso, e tecnológico, somente os sistemas que colaboram e vão na mesma sintonia com o reino de Deus é que vai dar certo, tá?
Somente isso vai dar certo daqui para frente. Todas as coisas que foram consagradas a Satanás, empresas que foram consagradas ao diabo, e consagradas por pai de santo, ou por espíritos malignos que não confessam o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, fecharão as portas. Talvez muitas empresas vão quebrar agora, porque elas não foram levantadas pela autoridade de Deus. E Deus vai levantar muitas empresas pelos santos. Muitos que são fiéis a Deus serão grandes donas de grandes empresas. Muitas multinacionais vão falir e muitas empresas grandes e poderosas se levantarão. Porque o Senhor tem prazer em dar para o santo aquilo que eles nunca tiveram, como galardão, como recompensa. Porque está escrito que os santos herdarão a terra e se deleitarão dela e comerão de tudo que está lá. Porque convém que os santos governem e convém que os santos sejam justificados, jubilados e honrados no meio das nações. Então que Deus te abençoe. Que cada dia que você entre aqui nestas lives, você seja abençoado e seja muito, mas muito transformado. Porque pelo amor de Deus, gente, por favor, deixa de ser reinista que aparece só na época de cataclisma. Deixa de ser crente que só vem na igreja na época de desastre e de coisas. Tem muitos reinistas aí que passam muita vergonha em Deus, tá? Ó, a pontuação tá lá embaixo. Então aproveita esse momento aí que Deus está levantando tudo e já firma o pé e já faz um compromisso para que você possa ser honrado e a sua coroa encha de glória. Deixa de ser pessoa que passa vergonha nos seus pastores, nos seus líderes. Deixa de ser pessoa que passa vergonha em Deus. Deixa de ser pessoa que passa vergonha nos outros reinistas. Começa a ter mais compostura. Tá? Começa a ter mais comprometimento com a verdade. E também lá no seu Face, que eu sempre falei, Facebook é lugar de falar da glória de Deus. Facebook é lugar de você propagar a verdade, o juízo de Deus. Facebook é lugar de você falar que quem reina é Deus de Israel, que a glória de Deus está chegando. Não é lugar para você ficar fazendo política, ficar passando raiva. Tem gente passando raiva, tem gente que não faz outra coisa a não ser falar de chacota, Não é, igreja, pelo amor de Deus, não é época, não é hora de fazer política. É época de você fazer política, sim. A política do céu. É época de você avisar que a era do reino chegou. A época do reino já chegou. E o povo dos santos, do reino de Deus, dos Altíssimos de Daniel, já desceu. Já desceu o povo do reino na terra. E já estão profetizando, já estão falando. O reino já vai chegando, marchando com poder e glória. Já está invadindo a terra. É lá em Joel 2, capítulo 27, onde fala um grande exército vem nascendo e vem lavando a terra, porque diante deles a terra treme, diante deles a terra é como o jardim do Éden, nada escaparão, porque eles tocaram a buzina em Sião, porque eles estão proclamando o dia do Senhor, porque eles estão avisando o tempo do juízo, o dia da glória, o tempo do reino de Deus. Então é uma época nova, é uma época da dispensação nova, a federação nova está chegando, é um novo tempo, Deus está mais moderno, Ele está mais tecnológico, porque Deus agora ele está usando televisão, celular, lives, para poder falar. Deus não é mais aquele Deus lá de carruagem, de pedaço de pau, puxado por cavalo, não. Ele é um Deus que está numa dinâmica profunda, e Ele está querendo manifestar a glória dEle e a dinâmica profunda dEle. Para de ser primata, para de ser homem da caverna, para de ser gente mimimi, de ficar pensando que anjo tem asa de pena igual galinha. Anjo não faz parte dos galinísios. O anjo não faz parte de raça de ave. Anjo não é ave. Anjo não é ave. Anjo é homem de Deus. Anjo é homem semelhante a Deus. Tá? Por favor, saia da mitologia grega. Porque Deus tem, e muita gente tem pegado a simbologia bíblica e tem transformado isso em profecias e tem transformado isso em coisas absurdas. Eu quero somente com essas palavras despertar a sua mente e dizer para você que Deus tem descido o seu reino na terra. Já desceu o povo do reino de Deus na terra. O reino de Deus está chegando. O tabernáculo será visto. A glória de Deus será vista. A arca de Deus será vista. Jesus está diante disso. Quando ele vem para poder enfrentar e fazer calar a boca, e vem para poder fazer juízo, ele já está no nosso meio, fazendo com que nós sejamos transformados e que sejamos diferentes e possamos ter mais responsabilidade e possamos ter muito mais eloquência nas nossas conversas, nas nossas pregações. Esta obra de Deus, do reino de Deus,
ela começou, ela só cresce, ela não vai parar. E se você parar por um tempo, não tem problema. Depois Deus pega em você e joga você de novo no meio, porque quando você para, é porque Ele está fazendo você converter, tá bom? Então convém que você não pare, mas que você volte lá atrás, quando você fazia reuniões, ou quando você estava no meio do povo, fazendo mais, volte a fazer isso, porque esse é o espírito de profecia da glória de Deus, o espírito de fazer com que nós sejamos homens usados por Deus e sejamos transformados para fazer a nossa cidade, os nossos amigos, a nossa família crer. Aproveite nesse tempo que Deus está fazendo isso a miúde, porque chegará tempo que vai abarcar isso em todos os lugares. Todos falarão do reino, todos concorrerão, todos confessarão, todos vão falar que o reino de Deus chegou. Todos vão ouvir essa mensagem. Todos saberão que a era do reino chegou, que acabou o mimimi, o comércio das igrejas, acabou as denominações, acabaram as igrejas, as instituições vão acabar, porque vai ter somente um reino na terra, no Brasil e nas nações que aceitarem, sobretudo no Brasil. Não vai haver mais denominação, gente brigando com gente, pastor brigando com pastor. Vai acabar essa cachorrada, porque Deus já levantou um povo que tem a verdade, e esse povo é você, esse povo é quem crê, é quem topa, é quem vai na frente, é quem avisa. Este povo é este povo que não cala, que não cala, que não se vende, é este povo, o povo que Deus vai fazer dele uma grande nação e com certeza um povo do Deus Altíssimo para poder dominar sobre o espírito de corrupção de Brasília e de todos os países. Deus vai sim cumprir a palavra. Tudo o que ele falou aqui hoje vai cumprir. Essa terra está sendo preparada, sacudida, para poder os impérios serem colocados nas mãos do povo de Deus. E o povo de Deus pode ter certeza, não é a ONU, não é Estados Unidos, não é a França, não é a Inglaterra, não é a Alemanha, não é a China, não é a Rússia, não é Israel, não é o México, não é a Austrália. O povo de Deus não são esses líderes das nações, não é Bolsonaro, não são os líderes. O povo de Deus é um povo cristão que tem a palavra de Deus e que já se prepara para poder permitir que a monarquia chegue. Por favor, pare de passar vergonha e ficar falando, achando que tudo que você esperou, igreja amada, todos vocês cristãos que estão me ouvindo, para de passar vergonha, por favor. Pare de pensar que a glória e a justiça e a verdade e que Deus arrumaria o Brasil através de um governo vigente. Pare de pensar que é isso, que é o que Deus te prometeu por tantos anos. Não é isso, não. Ele vai levantar gente que desliga o microfone do Palácio do Itamaraty, que desliga os microfones do Congresso, que desliga os microfones de todos os lugares e pega uma Bíblia e fala com o povo, como Davi falava, que governou Israel, como Salomão falou, que dominou Israel. Deus vai dominar o povo através de uma monarquia. E esse rei, ou esses reis que se levantarão, serão homens que transformarão este povo e estas nações em algo que com certeza vai ser copiado. Certamente vai ser copiado, e aqueles que não obedecerem, eu acabei de ler no início dessa live, quem não obedecer ao reino de Deus vai ser eximado com a vinda do Senhor Jesus, quando ele vier depois para sentar no trono e acabar com todos os que não creram e aqueles que destroem a terra. É por isso que esse é o momento da chegada do reino, para preparar e levantar o espírito. Não pense você que Deus não tem autoridade para fazer isso, porque ele enviou Noé para fazer, ele enviou José no Egito para fazer, ele enviou Daniel na Babilônia para fazer, ele enviou Elias em Israel para fazer, ele enviou Moisés no Egito para destruir o Egito, ele enviou Elias para destruir Israel, ou para restaurar Israel, desculpa, e ele enviou Jesus para acabar com o judaísmo e preparar um povo novo. Ele levantou Lutero para poder acabar com o catolicismo e fazer uma reforma para o povo não ficar tão sufocado na ignorância da igreja medieval católica. Ele levanta as obras. Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Muito mais
esta obra do tempo do reino, edificará e levantará o povo de Deus para sempre com a cabeça erguida. É você mesmo que Deus vai usar. Que Deus te abençoe e que esta seja o momento glorioso de Deus sobre toda essa terra e sobre a nossa nação. Deixo a última mensagem aqui. Eu quero terminar falando esta mensagem para você. Tá? Volto a dizer essa mensagem. Não tenha medo, porque os anjos de Deus já selaram você e acampou ao redor de você e te selou para a glória do Senhor. Se o Espírito de Deus está em você, nenhuma maldição há mais contra o povo do Senhor. Se você entrou por último agora e está vendo esta live, então volte lá no início e assista. Ela ficou um pouquinho demorada, mas pode ter certeza que é menor do que um culto que você assiste presencial. E ela tem muito conhecimento e muita resposta que você esperava de Deus. Que Deus abençoe e nós aguardamos a qualquer momento, chamamos a qualquer momento para poder fazermos mais uma live em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você termine essa live dando uma salva de palmas para o Senhor, porque realmente Ele merece toda a honra e toda a glória, para que todo sempre seja manifesto e seja realmente publicado a glória de Deus no Brasil através de você, reinista. Vai lá, curte o nosso canal no YouTube, que foi feito lá essa semana, ainda está pequenininho, foi feito ontem. Vai curtindo, vai também espalhando, porque tem muita gente que não tem Facebook. Mas nós vamos guardar o canal lá, não é nem só por agora. Não é nem para agora, mas porque no futuro nós abriremos lá uma TV, onde falaremos diariamente também, como essas lives, para que muita gente, mais pessoas possam alcançar, que não estão aí cadastrados nos seus amigos, porque o Facebook é uma coisa mais regional aqui para os que estão próximos de nós, mas nós estamos preparando para fazer algo de uma dimensão maior lá no YouTube, por isso que aquele canal está lá, mas ele vai ser trabalhado de uma forma diferente, especial. No próximo mês, depois que passar essa crise, nós estamos trabalhando de uma forma mais profissional para fazer grandes coisas, para que todos conheçam a glória de Deus rapidamente, porque afinal de contas, já perdemos muito tempo e Deus também não tem mais tempo. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.